Carlos Alberto Zalandec, falando desde Foz do Iguaçu, Paraná, no encontro semanal pelo Pão de Cada Dia. Sejam todos bem-vindos, espero que estejam todos gozando de boa saúde, que estejam em paz com a vida, com os seus propósitos, compreendendo cada dia mais a nossa importância nesses tempos tão trabalhosos e que estão a nos convidar sempre para que possamos deixar o nosso registro nesta vida, neste tempo. Grandiosa missão é essa de vivermos, ocuparmos um lugar no espaço. A física fala desse jeito, a matéria, a probabilidade da matéria de ocupar um único lugar no espaço, não pode ser dois. Então temos direito, é a nossa vida, nascemos. Além do que somos espírito, mente, somos alma e corpo, você está aí, meu querido, é direito seu, é conquista, é vontade de Deus. Essa vontade de Deus para a tua vida, para que você descubra o propósito e desfrute. Ora, seria a vida então meramente uma passagem? Muitos, de forma poética, querem ver dessa maneira e escrevem poemas, poesias a respeito, canções. Gente, sejamos francos. Cada qual pode ter a ideia que bem entender, mas, inegavelmente, há sim o propósito de Deus para nós. Procure, meu querido, procure verdadeiramente descobrir este propósito que é a essência da vida. Eu tenho um encontro que eu faço, agora vou estar colocando a público, chamado Marco Zero, aonde nós conversaremos a respeito disso. Estarei anunciando agora para daqui um mês, dois, a data que eu irei passar. Irei convidá-lo então para seguir isso, para que nós possamos discutir daí de uma maneira mais solta a respeito deste grande propósito que é a nossa vida. De vivermos da melhor maneira possível, com também conhecimento do propósito segundo o que Deus nos predispõe. Sejam bem-vindos à vida, ao teu espaço, à tua condição de vivente e mais, não só criatura, mas também ser chamado, ou também o teu chamado de ser um filho de Deus. Mas, reverendo, criatura, filho de Deus, não é tudo criação de Deus? Nós somos todos filhos de Deus? Sim, de modo geral, tudo é criação de Deus. Mas existem aqueles que se intitulam filhos de Deus. Existem aqueles que compreendem agora fazer parte de uma família e já dentro do propósito que eu havia aventado, então agora encontra sentido para as coisas. E entende então uma relação familiar, uma relação real, verdadeira. Jesus, quando na sua passagem do seu ministério, há mais de 2000 anos atrás, nos ensinava então uma nova maneira de enxergar o que então só conhecíamos como Deus. Jesus então enfatizou muitíssimo, e na sua pessoa, sendo filho de Deus, ele diz: o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. A humanidade então acordava agora com uma novidade, não que não se pudesse deduzi-la, mas que naquele tempo era difícil imaginar. Um amor de pai ativo conosco, uma relação íntima de aproximação que nós incentivamos, que nós buscamos, que nós exercitamos. Pelos mandamentos, Deus então entregue a Moisés e aos profetas muitas maneiras de falar e tudo mais, tudo que está registrado desde o Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas. Deu diretrizes para o homem para que ele não se afastasse de um caminho, para que ele se mantivesse agora de uma maneira tal que Deus pudesse o abençoá-lo cada dia mais em coisas que o agradam e que o fazem bem. Mas isso, o homem muito rude não conseguiu entender isso e via Deus como um ser
unicamente de justiça, e que está no céu, está distante, está longe. E Jesus vem então e, de uma maneira extraordinária, maravilhosa, santa, poderosa, nos aproxima de Deus, no sentido de entendimento, de conhecimento. Diz: meu filho, teu pai está ali, teu pai conversa contigo. Há uma relação que ele deseja que você entenda, há uma aproximação que deve ser realizada. Então ele revela: o Deus é meu Pai, é o nosso Pai, o Pai que está no céu. Esse é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E agora, então, neste tempo, sempre que qualquer um que for falar, daqui a 50 anos, 500 anos, 1 milhão de anos, se existir a humanidade, ele vai falar nesses tempos atuais, nesses tempos modernos. O que eu digo a respeito desses tempos atuais é uma ausência de um sentimento, de um pensamento, de um conhecimento que nos leva a uma crise de identidade muito grande, que nos leva a nos afastarmos para o nosso, não para o nosso bem, mas para o nosso sofrimento, nos afastarmos de uma verdade que, em descoberta, em exercida, só nos faz bem. Nós costumamos assistir filmes, alguns estudam situações, ouvimos casos a miúde no dia a dia sobre pessoas e problemas, nossos irmãos, e alguns nós justificamos então as suas esquisitices, os seus desmandos, o fato de cometerem coisas abomináveis ou errantes ou vexatórias, e nós então nos remetemos ou buscamos ou vemos na literatura, na história daquela pessoa, que ele teve problemas na infância, que ele teve problemas na sua criação, carências, ausências, que ele esteve, vamos dizer, em descoberto em relação à sua proteção, ou seu amor, ou o seu tempo, por alguma maneira. Digo pai, mãe, família. Aliás, aqui é um outro tema de um outro trabalho que eu tenho. Eu tenho a terapia da consciência plena, TCP. Tenho 2 turmas e aqui eu vou estar falando uma dessas matérias que eles já conhecem. Vou estar agora trazendo a vocês também, alguns relembrando e outros por novidade, parte do que nós conversamos no TCP. Então hoje pessoas que cometeram coisas terríveis, estão cometendo ou não, algumas são alvo de estudos através de psicólogos, de profissionais da área, pessoas que cometeram também atrocidades, crimes hediondos, e muitos encontra-se na história deles o fato de um vazio, de problemas na infância ocorridos lá há tempos, que a sua mente recebeu aquele choque, ou aquela violência, ou aquele trauma, qualquer coisa que tenha sido no passado. Ela deduziu, ou porque tenha tido experiência também física, orgânica, ou por medo, ou por imaginação. Criança imagina, é frágil, tudo assusta uma criança. O impacto de alguma coisa, ou uma violência, ou um acidente, ou um susto, ou qualquer outra coisa, um abandono, que tenha causado àquela criança ali problemas, não impediu que ela crescesse, não impediu que ela se desenvolvesse, não impediu que ela tivesse um trabalho, montasse uma família, não impediu que ela também tivesse uma profissão, estudasse como um cidadão comum, mas impediu que ela tivesse paz, impediu que ela tivesse um curso normal de vida e que pudesse bem entender o seu interior a ponto de não extravasar com violência ou com horrores. Essas pessoas, então, quando você vê no histórico, mais uma vez eu digo, você vai perceber muitas falhas na educação e muitas ausências. Ausência de amor, ausência de carinho, ausência quanto à própria presença, a figura de alguém.
ou ausência de paz no meio familiar. São muitos os exemplos. Mas o que eu quero dizer é que aquela mente naquele tempo, a mente que tem os seus mistérios e seus perigos e suas maravilhas, em determinado tempo, quando houve lá um incidente na vida daquela determinada pessoa, como eu disse, ela teve uma vida, uma sequência no meio dos viventes, como se fosse uma pessoa normal. Um dia na sua história, como que a gota d'água que transborda agora a medida, às vezes até por, não de uma forma, digamos, de uma forma a se compreender, pelo absurdo que se comete, esta pessoa acaba então extrapolando e acaba colocando em prática então uma violência, uma sagacidade, uma propensão, uma condição tão estranha ao modo de vida normal, impetrando inclusive violência contra a vida dos outros, não importa seja criança, adulto, idoso. Enfim, ela extrapola e você vê os horrores. E não raro você vai ver na vida dessa pessoa. Ela tinha uma vida aparentemente normal. Ela tinha uma vida que não dava demonstração para tal. Ou, outros casos, era meio estranho, solitário. Não gostava muito de estar com os outros. Quero dizer, alguns dão demonstrações, outros não. Alguns, com uma forma minuciosa, pensando bem, aquele garoto era estranho. Pensando bem as atitudes dele, o comportamento dele, mas outros você não vê nada, porque estava então escondido, sentimentos retraídos, situações escondidas, mas não solucionadas. Então há coisas que nós temos que solucionar em nossas vidas, há coisas que estão caladas, estão aparentemente resolvidas, mas estão na sua plena ação. Só que, em algum lugar, ainda elas não se manifestaram, mas estão interagindo com sentimentos, com situações, com sensações, estão lá, guardadas em nossa mente inconsciente. Lá está aquele fato, aquele sentimento, e que daqui a pouco vai tomando corpo, e daqui a pouco vai se interrelacionando com o que passou e o que é agora, vai transferindo agora situações, sentimentos. O que eu tinha por um, agora eu tenho por esse. Agora o meu colega de trabalho, eu tenho raiva dele, eu não sei porquê, agora compreender. Enfim, está lá, é algo que está lá dentro e está incomodando. Eu creio que a maioria das pessoas tem algo que o incomoda, mas em verdade algumas são administráveis, são suportáveis, e pela própria educação, e aí entra a igreja, isso tudo acaba desaparecendo ou ficando sob um controle, ou então não causando dano a outros, e como uma vaga lembrança, vejo outra, um sentimento apenas, mas que não sai dali. Agora outros, é exatamente o que você está vendo, sem uma explicação aparente, num dia ensolarado, ou num dia chuvoso, ou num dia de festividade, ele se manifesta com uma brutalidade, com uma condição típica de animal, típica de um instinto selvagem, que aflora e vem sem piedade, não medindo consequências ou desejando as piores consequências, como se tivesse agora à sua frente todo o mal da sua vida resumido ali, que ele deseja naquele momento dar cabo. Vou te enfrentar, vou te destruir, mas não é. É uma criança, é uma senhora, é uma mulher, é um familiar, é um colega de trabalho, é um colega no colégio, mas não se tem ali uma clareza, porque está escondido lá dentro
Foi projetado naquele momento, foi projetado, e agora eu extravaso a minha violência porque penso ter aquela figura ali representar tudo aquilo. E vou destruir como fosse uma raiva do mundo, uma raiva de quem eu não conheço, uma raiva que vai ser agora exercida com toda a sua crueldade e impotência em alguém que eu sequer vi ou conheço profundamente. Eu não tenho motivos pessoais, nominativos que possa dizer ou possa justificar o que eu estou fazendo àquela pessoa. Então aí você vê uma parte, claro, do universo da mente, uma pequena parte. Agora voltemos então ali na nossa análise. Exatamente nesse momento alguma coisa produziu isso, retida lá atrás. E aí você vai chegar também à condição da educação daí. O pai muito ausente gera um problema no filho. O pai muito presente gera um problema no filho. Muita adulação põe o filho a perder. Desdenhar ou esquecer ou tratar na indiferença ou nunca valorizar causa outro problema. E por aí adiante. O fato é que a diferença é que o Senhor Deus, o nosso Pai maravilhoso, eterno, santo, que tudo criou, está no comando de tudo e Ele nos cuida, Ele nos guarda. Ele então está disposto a nos ajudar, está disposto que conheçamos a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, para que nos libertemos então dessas cadeias de pensamentos ruins e possamos resolver os maus tratos, os maus momentos que foram vividos e que não há de refletir agora em nossa vida cotidiana, nos impedindo a felicidade de sermos pessoas boas. E a nossa salvação, logicamente. Então agora existe uma coisa fundamental, como aquela criança que reclama. Eu tive um caso, um tio de criação, ele era chamado tio negro porque ele era negro, e uma família de brancos, e ele foi adotado. Ano passado ele morreu. E chegou um tempo, depois de ser criado, depois de estar adulto, já casado, ele perguntou à sua mãe, que era minha avó, e queria saber dos seus pais. Queria saber, e teve uma crise assim meio de identidade, como quem diz, eu sofro porque eu não conhecia, eu não sabia quem era, embora recebesse todo o amor, todo o amor. Todo o amor de todos. Ele era até, assim, ele não queria, não aceitava muito a expressão desse amor. Ele tinha uma forma peculiar de receber o amor, mas todos davam a medida que podiam fazer. E nisso então percebeu que mesmo tendo tudo, que mesmo recebendo todo o apoio, ser acolhido com amor, aquela falta de ter conhecido. Então se a figura de um pai faz tanta falta, a figura de uma mãe, aí você começa a entender aonde eu quero chegar. Por vezes, o filho vai conhecer o seu pai biológico na cadeia. O pai é um assassino, a mãe é um assassino, está pagando alguma pena. E ele diz, não interessa, é minha mãe, é meu pai, eu quero conhecer, não interessa. Olha, você não sabe o que você vai encontrar, olha, essa pessoa não tem sentimentos com você. Olha que você vai se magoar, olha que nós te tratamos com tanto amor, essa pessoa você não conhece, você não sabe como essa pessoa não tem para te dar, ela não é assim. E quantos casos? E ainda assim o filho insiste, o filho volta-se e o filho, não estou dizendo que isso é contra, que eu sou contra isso ou não, eu estou dando exemplos para compor um pensamento agora. Esse pensamento que eu peço que, se você tiver paciência, acompanhe. Então agora, imagine se o não ter conhecido um pai biológico, carne e osso, e uma mãe, ou ambos, ter sido criado por estranhos, ou ter sido criado, como muitos dizem, pela vida. Se isso faz falta e cria problema, e gera em muitos vários distúrbios, insegurança e várias coisas, inclusive impulsos
até para o lado do crime, enfim, descontrola, desorganiza, trabalha a personalidade de uma forma, influi no caráter da pessoa. Então agora imagina quando você não conhece o teu pai. Mas você já falou, reverendo? Não, eu estou falando o Deus Pai. As pessoas não conheciam o Pai tão próximo quando, até antes de Jesus, porque vinham antes o Deus, o Criador, o Justiça, aquele que é justiça, é amor, mas é justiça, e é justiça, né? Então havia uma distância. E Jesus diz, aproxime-se, o Pai é amor. O Pai é amor. E o mandamento, tudo aquilo que vocês aprenderam, nós vamos sintetizar. E o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ame teu Pai. Ame, conheça-o, entregue-se a Ele, desfrute dele. Deixe que Ele coloque agora a situação da vida, o propósito da vida para você, porque Ele é o Criador. Quem mais pode saber? Quem mais pode te contar do propósito da vida senão Deus? No entanto, as pessoas que se entendem vazias, ou as pessoas que se veem em assim, sofrimento, elas argumentam que a vida não tem sentido, que para eles tudo acabou, não faz diferença, não existe nada, mas elas nada conhecem do Pai. Ouviram falar do Deus, ao Deus Criador. Então essa figura de Deus mantém-se muito viva, até porque inegavelmente alguém criou tudo. Então como designar, ou como qualificar, ou como chamar o Criador de tudo? Então é Deus, só pode ser. Mas esse Deus, então, é mais uma forma de nós expressarmos que alguém criou tudo. Não tem a intimidade de um pai. Então, se eu não conheço Deus, não há problema, porque Deus está no céu e Deus é superior, é soberano, Deus é santo e eu sou um vivente. Mas quando eu trago a esse Deus a condição, o conhecimento de pai, eu digo, mas meu pai, se é meu pai, eu tenho que conhecê-lo. Se é meu pai, eu preciso visitá-lo, eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber dele, porque o meu pai é o Criador de tudo, e eu estou com os grilos na minha cabeça, eu estou com umas dúvidas terríveis, eu estou sofrendo, e o homem não consegue me responder, mas espera, o meu pai consegue. O meu pai, ele sabe. Aliás, ele não deduz, ele é a verdade. Então, quando eu consigo juntar essas ideias do passado, da ignorância de Deus, de uma figura distante de Deus, e trago agora para o Pai na intimidade, eu começo a entender, não existe ninguém mais adequado para que eu pergunte, meu pai, ele é o Criador, gente. E por que aqui é terra firme e ali é mar? E por que lá o mar é diferente do outro? E por que tem o mar salgado em excesso, o outro não? Por que as atmosferas? Por que tudo? Ora, gente, se perguntar ao Criador é a maneira mais racional, mais natural, normal deveria ser. Mas nós não o fazemos, não da maneira com que deveríamos. E agora nós vamos remontar uma ideia. Por que você não pergunta mesmo a Deus? Por que o homem se mostra tão ignorante com Deus, com o Pai? Por que o homem insiste em manter Deus num lugar imaginário, invisível, superior, inatingível? Por que ele insiste nisso? Por que ele vai fundo, estudando, como até o próprio cientista não descansa a vida toda estudando um ser, uma condição, uma situação, uma teoria, uma probabilidade? Por que vamos tão a fundo em determinado, em tudo ou mais? Mas nesta questão não. Na questão fundamental, não. Ora, é bem simples, é que eu não acredito nisso.
Se eu dou o meu melhor no trabalho, é que eu acredito que o meu esforço fará diferença. E se eu agora digo, vou estudar isso daqui para valer, porque eu acredito que aquilo pode me dar um benefício, então eu vou fazer uma pós-graduação, doutorado, e eu acredito que aquilo pode dar, mesmo que o esforço seja sobre-humano. Mas no quesito do Pai, não é uma coisa que insistimos, não é uma coisa que vamos a fundo, não é uma coisa que nós acreditamos. Continua o nosso Pai sendo Deus, lá em cima, escondido, inatingível, incapaz de nós podermos manter com Ele um contato real, e Ele que dirá nos responder. Então nós vamos jogando assim tipo na caixinha, nossos pedidos, nossas reclamações, nossas queixas, uma caixinha, como se Ele fosse visitar ali. Se isso for verdade, um dia eu me queixei, um dia eu disse, eu fui abandonado, um dia eu digo, eu sou esquisito assim, minha vida podia ser diferente se você tivesse me feito rico, se você tivesse me dado condição, eu seria outra pessoa. Está lá na caixinha. A mente é assim também. Estamos colocando nossas opiniões, as nossas sensações, as nossas deduções, e a mente está lá retendo, trabalhando. Não é de ver que não há de se estranhar que em determinado momento a pessoa surta, que ela de repente extrapole, que de repente ela se mostre um ser completamente inexplicável ou diferente de tudo que imaginava a respeito. Bicho, monstro, um ser esquisito, tenho medo de chegar perto, tenho medo de pensar. Aliás, isso não é só apresentado, muito mais nós vivemos isso do que os conhecemos, porque está dentro de nós. Às vezes eu me acho meio bicho, meio capaz de barbaridade, eu acho eu meio uma coisa perigosa, não queria ter aquele pensamento, não queria ter aquela sensação, e na raiva eu não sei do que sou capaz. Uau! Então é para vocês verem a atividade que isso tem, quer você pense ou não, quer você esteja tratando aquela ferida ou não, não quer dizer que ela deixou de existir. Há um processo dentro de você que enquanto você vive, ele está vivendo e está se alternando, está crescendo, ele está tomando proporção. Você está vivo. Enquanto você viver, certas coisas estarão em ação, sim. Sim. Agora, por que a surpresa? Voltemos então ao Pai. Pensa então você. Chega em determinado tempo da adolescência, você começa a perceber que a vida não é como você queria, que as pessoas não vão ceder aos teus caprichos, que as pessoas têm um modo diferente de pensar, que se eu tenho minha opinião, em casa até pode todo mundo concordar com as minhas besteiras, com as minhas parvoíces, mas no trabalho eu já turma ri de mim, eu faço passar vergonha. Já no colégio eu aprendo que é diferente. Então o mundo externo me mostra que existem valores, existem verdades, e não é todo mundo, ou na verdade ninguém concorda com a minha cabeça. É só eu que estou no meu universo e me fecho e digo, então vem aquele choque na adolescência. É aquele choque de saber que o mundo pensa diferente e não vai mudar porque eu penso assim. Tadinha da minha mãe ou meu pai que tenta ser legal comigo, tenta me machucar, que não permitir que me machuquem ou coisa parecida. Mas lá fora o pau pega pesado e não alivia. E eu estou vendo que eu vou apanhar muito, ou já estou apanhando, e agora estou gritando ali o que eu faço. Então nesse período da adolescência vem uma desilusão grande, e vem um momento de se reavaliar. Mas como a adolescência, ela está, a juventude agora, naquela emoção, naquela adrenalina, naqueles hormônios aflorados, é festa, é conquista, é cair e levantar, nada faz mal à saúde, tudo resiste, parece a força está presente, a juventude está presente, a beleza está presente, tudo, embora que contrariado. Mas não demora muito e os compromissos agora são assumidos.
efetivamente de trabalho, efetivamente de um estudo sério, efetivamente de uma família e por aí adiante, cidadão, e aí vai. Os documentos vão chegando como o olerite vai chegando no final do mês, como as despesas vão chegando, como as cobranças, como de repente eu vejo a justiça no meu pé e por aí adiante. Daí, nesta nova fase, é comum, a grande maioria, a sentir assim um adulto fragilizado, um adulto penalizado, um adulto que foi talvez esquecido. O peso das experiências agora já me encurvam. Eu já não sou tão arrogante, mas estou, e se sou ainda, estou muito mais cansado do que querendo briga. Chega uma hora que na tua vida que você começa a se desfazer de certas coisas. E você pode se desfazer de estilo de vida, de casamento, de uniões que você fez, de empresa que você montou, de situações que você tomou, escolhas que você fez, mas você não pode se desfazer do que está dentro de você. Não se não enfrentar, não se você não agora compreender e resolver definir isso. Porque agora a vida é uma incógnita para você. Agora, aqueles que estão se dando bem em determinados momentos, vamos dizer, se dando bem é uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Ela é questionável, né? Porque se dar bem para alguns é ter dinheiro, se dar bem para alguns é ser bonito, se dar bem para alguns é ser influentes. Então, mas digamos assim, se você está numa certa zona de conforto, ainda assim algumas coisas vão te incomodar e você não estará completo feliz. É nisso que eu quero dizer. Essa infelicidade uma hora vai chamar atenção, ou também será sinalizada por um advento, ou por um acontecimento, ou por um abalo na saúde, ou por a perda de alguém. Em algum momento você vai, a tua estrutura vai ser mexida, e lá dentro aquelas coisas, aqueles vazios vão se mexer. Vão mostrar que, embora sejam vazios que tem, não foram trabalhados, não foram respondidos, eles ocupam espaço e vão te atormentar. Vão te atormentar. Alguns respondem a esse tormento trazendo para si e se detonando um estado, seja depressivo ou um estado de doença psicossomática. Outros afloram e surtam e brigam e criam encrenca e perseguem, ou então até escandalizam, ou cometem essas loucuras terríveis aí que estamos vendo muito hoje. Mas por que isso? O que foi esse vazio, o que foi essa lacuna, o que foi agora um ser humano adulto que já constituiu muita coisa na sua vida e não encontrou essa paz, não encontrou essa felicidade? É que ele, de repente, se toca, ou, pelo menos eu estou dizendo, ele não conheceu o pai. Ele está assim, porque ele não conheceu o pai. Esse vazio dentro dele é que ele não conheceu. Agora lembra o noticiário, lembra esses casos, essas séries que hoje estão virando séries, especialmente nos Estados Unidos, de psicopatas que são investigados e crimes brutais? E de repente você está falando da infância dele, você está lá no meio do quadro, agora vamos voltar, quando ele tinha 5 aninhos de idade, 3 aninhos, ou 7, ou de período dos 5 até os 12, então isso tudo vai aparecer agora. E agora, aquele pai que eu não conheci, aquele pai que eu não quis conhecer, que eu não tive tempo para conhecer, aquele pai que eu não achei motivo para conhecê-lo, não achei estímulo para conhecê-lo. Bastou a ideia de Deus e dizer amém, amém, Deus, bastou isso. Mas quando eu quero a intimidade de uma resposta ou de conter um sentimento, não sei porque eu acordo chorando, eu não sei porque eu tenho uma tristeza dentro de mim, eu não sei porquê, mas eu não consigo, são desequilíbrios, síndromes e uma série de coisas. Quando eu preciso do meu pai para organizar as coisas, quando eu precisava da resposta, eu não obtive porque
estive longe dele. Eu não conheci o meu pai. Você faz ideia para aquele que Deus é desconhecido? Para aquele que o pai é desconhecido? Como é que ele se cria seguro? Como é que ele se cria completo? Ele vai se criar na carência, que muitas vezes vai ser compensado, busca se compensar nos exageros do mundo. Eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Outros comem, sem parar. Outros não há o que chegue. Outros é adrenalina, arriscando a vida a todo momento. Outros, então são desvarios, são loucuras. Um amor que se desenvolve pelo dinheiro, um amor que se desenvolve pelo risco, um amor que se desenvolve pelo nada, tentando preencher esse vazio. Pessoas que estão conhecendo o seu pai é diferente de quem conheceu. Eu digo Deus. É diferente. O mundo, quando adota você, ele é cruel, ele é malvado. E o mundo adota você quando você diz, eu estou órfão, eu não tenho pai. Ah, não, fica na casa de um amigo, fica ali, fica aqui, deixa que eu te dou umas dicas, deixa. Alguém vai te aconselhar, alguém vai te influenciar, alguém vai te conduzir. E alguém pode colocar você em maus lençóis, até perder tua salvação e tua felicidade verdadeira. Se eu não me auto-intitulo filho com o meu pai, que eu conheço, sei aonde ele mora, entre aspas, né? Sei como ele habita, ele fala comigo, ele me faz sentir, ele me responde, o outro não se mete, o mundo tem menos espaço com você. Porque o mundo, ele vai oferecer, não que ele vá avançar, ele está em torno de você. Tudo em volta de você, você está no mundo. E ele vai oferecer a vitrine do dia, que hoje pode ser flor, que hoje pode ser um passeio num lugar bonito, que amanhã pode ser morte, que amanhã pode ser um crime para você cometer, uma ação violenta contra alguém. A vitrine do mundo, ela se modifica e ela salta às vistas conforme o que você tem guardado dentro de você. Gente, eu posso ver qualquer um fumando, eu não tenho vontade de fumar, eu não salivo a boca por vontade de fumar. Qualquer um pode, eu posso estar numa amostra de drogas na minha frente que eu não tenho reação nenhuma relativo àquilo, no sentido assim, não desdém, mas aquilo não influencia nada em mim. Aí eu falava com a minha esposa e ontem nós vimos um filme da internet, numa igreja onde o cidadão tocava música e ele dançava conforme o mundo, e a mulher tentava segurar ele no lugar, e ele achou que estava no salão, ele achou que estava, e até minha esposa disse, isso é prova de que tem pessoas que não conseguem se controlar. Então alguns, quando ouvem música, não conseguem se controlar. Aqueles que são usuários de ver drogas não conseguem se controlar. O que era o alcoólatra, em ver um copo de bebida, ele se descontrola completamente, ou vem aquela vontade nele, ou vem aquela tentação nele, compreendeu? Então a vitrine do mundo está ali. Para alguns não vai fazer mal, porque ele não é suscetível àquilo, porque o registro interior dele diz, não, eu não preciso disso, mas o outro vai. Então quantas pessoas caem no conto, quantas pessoas caem na mentira, quantas pessoas se oferecem como vítimas nas mãos dos outros, porque lhe faltou alguma coisa. A vitrine está ali e ele se fez de vítima, ele se fez de estou nessa, como quem diz, me adote. E o mundo adota sim, o mundo adota. E tem um lugar para você, seja esse lugar no manicômio, no hospital, na sarjeta, no infortúnio, às vezes até em lugares de destaque para depois te colocar em outro lugar. Porque uma vida feliz, sem dano, uma vida de milionário, uma vida em que a pessoa não passou privação, mas assegura o lugar dela eternamente assim, ótimo. Mas uma vida que agora eu tenho tudo e daqui a pouco eu vou perder tudo isso, não vou ter nada, é triste. Irremediavelmente triste. Compreendendo
que é uma alegria e uma felicidade para quem consegue ser completo, rico, feliz, mas não só aqui, não em cima de favores da vitrine do mundo, do jogo do mundo. Agora, o mundo oferece o que ele pode. É culpa do mundo? Não. É a natureza do mundo ser assim. O mundo é assim. Como o planeta Terra tem oxigênio, tem água, porque aqui tem seres humanos, então é a natureza. O Sol tem uma natureza outra, onde nós não podemos nem passar perto. Outras galáxias têm outras naturezas que nós não podemos nem imaginar. O ar que não existe, mas digamos, fora da nossa atmosfera, se um astronauta, por exemplo, não tiver um capacete na cabeça ou coisa parecida, aquele ausência de ar, aquilo que está no espaço, ferve o sangue dele assim, grau, ele derrete. Então, pensa, são mundos, são situações. Agora, por que concorrer com essa ideia de que eu posso viver sem o Pai? Então, pessoas parece que estão desafiando agora o seu amanhã, o seu descanso, a sua sorte, jogando como quem joga numa roleta, num cassino, tentando até provar que Deus não existe, tentando provar que pode viver sozinho, tentando provar que é autossuficiente, tentando provar que o dinheiro tudo pode, ou tentando provar que vai aguentar a dor e que não importa. É uma coisa triste que eu ouço muitas pessoas dizerem: não tem problema se for para cadeia é para homem. Não, não é, cadeia não é para homem, não. Não um homem de Deus. Não assim, nesse sentido, né? Então, nós temos a liberdade. Prisioneiros somos só do Senhor Jesus Cristo. Isso é para nós. O seu amor, a sua bondade. Esse desconhecimento do Pai, que pode agora as literaturas fluírem de uma maneira vigorosa, como for. Vamos estudar elementos humanos. Somos seres humanos. Mas esta dimensão da falta de conhecimento do Pai, ele é tão terrível que nós e todos os especialistas da área e até a ciência serão meros anotadores de episódios e estatísticas e remendos. E muito remédio vai aparecer por aí para conter a fúria de um que não é louco, para conter agora os ânimos do outro, para agora dar descanso porque não consegue relaxar, de fazer dormir porque não consegue ter insônia constante, por aí em diante. Então a farmacologia, os laboratórios, eles sorriem com a ignorância dos órfãos. Órfãos porque querem, órfãos porque não assumem a condição de conhecer seu pai. Então, os laboratórios são essa fonte coletadora, que coleta, que é angariadora, que se beneficia de toda essa quantidade de órfãos que, num momento ou no outro, vão surtar. É como você pagar sei lá, um prêmio, coisa parecida, ou um seguro de vida, um dia você vai usar. E neles não importa que essa questão demore, porque eles estão certo que um dia você vai usar. Só que você vai usar muito mais, porque quanto mais desequilibrado, quanto mais inseguro você se criar, quanto mais desamparado você se sentir, quanto mais rejeitado você se encontrar ou pensar que está, mais remédio, mais lugares estão sendo agora de uma maneira luxuosa e cara preparados para você. Para os que podem pagar, eles irão agora se acalentar em lugares refinados, mas nem por isso doloridos, sofrimento é sofrimento. Para os outros que não tiveram esta condição de reunir alguma coisa e que são considerados pobres, eles vão para qualquer lugar. Como eu disse, o mundo tem um lugar para todo mundo, para todos. Sarjeta, embaixo da marquise, nos manicômios, esquecidos nas celas e por aí adiante. Cobaias humanos. E o nosso Pai onde é que está? Pai nosso que está no céu, né? Pai nosso, que o Senhor Jesus diz:
está no céu, está em todo lugar, mas é o nosso Pai, é o Pai Nosso. É o Pai Nosso e é o pão nosso de cada dia. Tá bem? Que Deus te abençoe. Eu deixei aqui para você uma reflexão, para que você produza na tua vida, ou propicie a si mesmo momentos de lazer, de gozo, de felicidade, momentos plenos e momentos que irão se perpetuar, que quando você tiver que descansar, você vai descansar em paz, porque você conhece o Pai e Ele completa você. Nenhum filho que não conheça o Pai é completo. Até aqueles que, se você agora de mais reverência está dizendo isso, os órfãos do mundo, agora não, eles podem ser compensados por amor, outros que fazem o papel de pai. O que faz o papel de pai, sim, seja tio, seja tia, seja um estranho, mas ele tem a figura do pai. O que o criou é seu pai. Mas eu digo em termos de Deus, o que não conhece a Deus não pode ser seguro, não pode ser constante, não pode ser firme, não pode ser feliz, não pode ser satisfeito, não será. Porque vai lhe fazer falta, sim. E porque o mundo, como o maligno que está em derredor, vai lhe oferecer constantemente formas de compensação para isso. A bebida, a droga, os exageros todos, a paranoia, a esquizofrenia e tudo quanto é coisa. Tem um prato cheio para isso, para todos os gostos e desgostos. Nós estamos fora. É o nosso Pai que está no céu, nosso Pai de cada dia, o nosso e de sempre, o nosso pão de cada dia. Deus abençoe a todos. Quero aqui estar saudando os que eu consigo avistar. A minha esposa, a irmã Marie, a irmã Tarsila, a irmã Janete e marido, o irmão Andres e esposa, a irmã Cristina, a irmã Val, a irmã Selene, e vamos ver se tem alguém mais que eu possa mencionar aqui para não ficar. Mas de qualquer forma, o meu carinho, todos têm, a alegria de poder contar com a presença de vocês e esperar que de alguma forma eu possa estar acrescentando alguma coisa de bom em suas vidas. Que Deus abençoe a todos e fica aqui mais uma vez o meu carinho. Até a próxima com o pão de cada dia, pão nosso de cada dia.